palavra de Deus. Escute isso aqui. A tentação, todos nós passamos. Podemos ser tentados, claro, mas não podemos ceder à tentação. Porque a tentação, ela vem, e ela vem com o intuito de arrebentar. Às vezes você escuta algumas coisas e você fala, eu não acredito. Justamente porque o Senhor, quanto mais você está sensível ao Senhor, mais de Deus você vai tendo, algo em você vai mudando. A percepção da vida muda totalmente. Os valores são outros. Você começa a entender que os valores de Deus são outros. Não são os naturais, mas os espirituais. Certa feita, eu disse para um jovem, pode ter certeza que isso mexeu muito comigo. Eu cheguei para ele, confrontei ele e falei para ele, olha, você está sendo tentado nessa área aqui. Não brinque com o Senhor. Você sabe o que dói? É quando você vai aproximando do Senhor e o Senhor começa a te mostrar que são poucos. Aí você fala, Deus, misericórdia. Porque você vai aproximando da santidade dele e ele vai te mostrando, não é de qualquer jeito. Às vezes você passa por provas tremendas, geme, mas você sente que no final, alguma coisa diferente dentro de mim cresceu. Você sabe o que mexe com Deus? A irreverência, a falta de compromisso. E quando você olha para a pessoa e vê ela em pecado, o Espírito de Deus fala para você, a justiça de Deus virá sobre todos. O que mais mexe com Deus é a sinceridade do nosso coração. Porque Deus não poupa ninguém. Ele não poupa ninguém. Você vai vendo como Ele é. E você vai falando, Deus, guarda minha alma. Não deixa que eu caia. Porque o Senhor não perdoará a quem abandonar a sua lei. Está na Bíblia. A palavra de Deus diz que aquele que abandona a lei do Senhor, aquele que abandona a lei do Senhor, quando orar, não será ouvido. Às vezes você ora pelas pessoas e o Senhor responde alguma coisa. Eu fico intrigado quando eu oro e não entendo por que Deus age tão pouco às vezes numa vida. Aí quando Ele começa a mostrar alguma coisa do interior, às vezes eu fujo de ver, mas não tem como, Ele mostra. Eu olho e vejo, é as mesmas debilidades minhas. Você sabe o que Deus faz comigo? Revelação é uma coisa muito interessante, mas revelação pautada em Deus. Aquela experiência genuína, verdadeira. Você sabe como que Deus trabalhou durante todos esses anos, tem trabalhado na minha vida? Revelação. Ele primeiro mostra eu. E do que eu sou capaz. Para depois ver o do outro. Sabe por quê? Tira a trave do teu olho. Primeiro. Depois você tira do outro. Muitas vezes o Senhor me leva a dizer, Deus, como eu sou terrível, como eu sou terrível, me perdoa. Aí quando passa, eu entro na igreja, uma mesma tendência chega até mim, Ele me revela.
Aí eu entendo, Ele me curou, para que eu possa ser usado para curar outros. Essa é a revelação genuína. A verdadeira revelação genuína de Deus. É por isso que às vezes vem essa sensação de que o exterior está sofrendo, mas você não pode perder a esperança. A esperança é a sua vida, é Jesus. Ô querida, você que está me ouvindo, não perca as esperanças. Eu não consigo crer no caos quando Deus entra. Quando alguém te conta o caos, você fala, meu Deus, que coisa terrível. Mas quando você começa a orar, acabou. Eu já não olho para o caos. Eu já olho para aquilo que nós cantamos aqui, né? Vale de ossos secos. Queridos, você sabe o que o Senhor tem falado muito comigo? Santificação. E você sabe o que mais eu encontro aonde eu passo? Nas congregações, na rua, no trabalho. Ausência de santidade. Há pessoas que brincam com o Senhor. Eu vou te dizer uma coisa, não faça isso. Não brinque com a sua salvação. Você consegue ver o valor da salvação quando você entende o plano de Deus. Olha, queridos, Ele destituiu todos do reino dos céus. Todos. E Ele deu em Cristo Jesus o resgate. Agora você pode me perguntar, e o diabo? Ele pode perdoar? Ele está condenado. Assim como todos os que partem sem Cristo. Está condenado à eternidade debaixo da ira de Deus. Não me assusta, é a verdade. Eternamente. Deus vai perdoar o diabo? Ele já está condenado. E eu? A sua chance é aqui. Nessa vida. Nessa vida. Só aqui. E se eu partir? Acabou. Igual acabou para o diabo. É por isso que o preço que foi pago é grande. Preço de sangue. Por que que nós potencializamos a morte de Cristo? Por que que nós potencializamos isso? Porque é um preço caríssimo. É como se dissesse assim, como você está condenado, o diabo e todos os anjos que caíram, destituídos foram, todos nós fomos também. Em todas as eras, em todas as épocas, desde Adão, todos, a Bíblia diz que todos vamos comparecer diante dele. E lá nós seremos julgados pelo Senhor. Claro que a igreja do Senhor provavelmente não estará, só para receber galardão. Agora o que acontece é que nós negligenciamos a tamanha salvação. Talvez se você morresse, já ouviu esses testemunhos? Quando uma pessoa fala, eu morri, eu fui para o inferno, eu estava quase lá, e alguém clamou, e eu voltei. Tem hora que às vezes vem na minha cabeça, Deus, infelizmente, muito só tem a consciência quando perdeu. A única chance é nessa vida. A única chance. E eu entendo que a graça de Deus é muito preciosa. Ela é muito preciosa. Ela é caríssima. Ela é caríssima. É por isso que eu sinto tanto que Deus é Deus dos mínimos detalhes. Ela é caríssima. Oh, graça maravilhosa. Sabe por quê? Éramos para estar condenados. E Ele deu uma chance, você sabe por quê? A santidade dEle não tolera o pecado. Por que você acha que caiu todo mundo, queridos? Todos nós. Porque foi uma ofensa
contra o Pai. Ele é santo. Diga santo, 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 santo. Eu falo essa experiência porque eu a tive. Eu não sou demagogo, eu não gosto de experiência fantasiosa, porque Deus trabalhou muito na minha vida isso, muito, muito. Eu gosto de experiência consistente. E uma coisa que mexe muito comigo é quando eu vejo alguém fazendo uso de um dom, de alguma coisa que Deus deu para aparecer. Eu não faço isso. Eu não sou palhaço. Eu não brinco com Deus. Eu não brinco com as coisas do Senhor. Se eu te der algum recado, você pode ter certeza que eu entro no meu carro gemendo. Porque eu fico, Deus, eu sei que o Senhor falou. Mas tem pessoas que não têm o entendimento. E fazem, às vezes, é normal, por a gente saber que existe muita coisa errada. Mas, às vezes, estamos fazendo apologia contra os dons que é para a edificação da igreja. E os verdadeiros são prejudicados, às vezes. Mas Deus é tão maravilhoso que usa os seus profetas, os seus pastores, para identificar, isso aí é de Deus, isso aí não é de Deus. Mas, às vezes, a gente passa por coisas constrangedoras. Da pessoa te rotular também. Vai você no pacote do charlatão. E comete um pecado terrível. Duvida do que o Espírito falou. E aí, querido ou querida, eu estou falando isso, não é para a plateia, queridos, somente. Pela graça e misericórdia de Deus, há uma turma que está acompanhando pela internet, que eu tenho acompanhado com a graça do Senhor. E às vezes vai contra aquilo que Deus está falando. Aí você já nem tchum, eu já nem tchum, porque aprendi na escola de Deus, não temos reputação a defender, a não ser Cristo em você. Amém? Eu quero dizer outra coisa, para encerrar essa mensagem. Veja você, olha isso aqui, junto comigo. Olha o 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Como que você pode sentir o renovo de Deus? Orando, comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Quando eu converti, aos 17 anos, eu fui tomado de uma graça que eu acho que não foi só eu. Tenho certeza que muitos foram. De chorar. Eu sempre choro. Mas eu choro por sentir aquele doce, sabe, pastor Luiz? Que às vezes dá uma vontade de você sair de dentro de você. A doce presença do Espírito de Deus. É muito gostoso. Um amigo recente meu, ímpio, terrível, das práticas pecaminosas que Deus abomina, ele converteu e falou assim para mim: Alfredo, eu já fiz muita coisa errada na minha vida, mas eu fui batizado no Espírito Santo, e eu nunca senti algo tão tremendo como que eu senti. Ele falou: rapaz, não existe droga capaz de fazer o que eu estou sentindo. E olha que era um ímpio de mão cheia, daqueles que até você diz para ele: vá para o quinto dos infernos. Viu? Que nós não temos misericórdia. Às vezes tem uns que a gente fica assim. Tem uns que fala bobagem e você fala: oh Deus, tem de misericórdia. Mas tem uns que te apurrinha tanto que a vontade mesmo é de dizer:
Mas aí quando você vê o que é a graça, você vai entender porque o Senhor Jesus diz: ei, você não sabe de que espírito eu sou. Ei, eu não vim para destruir, eu vim para salvar, para resgatar. Eu só quero deixar uma coisa bem consciente para